Boa noite, pessoal do canal da Mari. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? A gente está hoje é dia 3 de outubro, pós-eleição, e a gente tem feito algumas reflexões sobre o resultado das eleições, né? Confessamos que a gente tinha uma expectativa, né, Sim, sobre essas eleições, de um todo, né? De notícias, de votação, de resultado de votação. E a princípio, assim, a primeira impressão, nós confessamos aqui que a gente ficou bem desanimado sim, com o resultado, de como foi o resultado, sim, né? E a gente conversando né, concluindo todo, todas as informações que chegaram até a gente via WhatsApp, né, mídias sociais, conversando com pessoas também próximas e com pessoas até que a gente não conhece, porque a gente tem contato com várias pessoas durante o dia, a gente tomamos a decisão de fazer uma palavra, né? E gravar um vídeo gravar um vídeo e expor o nosso ponto de vista político, né? De como a gente tem visto tudo, e do nosso posicionamento como cristão também. Então, qual que é a nossa visão? A nossa visão é que a gente entende que tem alguma coisa errada acontecendo. sim. Então, no nosso ponto de vista, a gente entende que A gente entende que é uma questão muito mais espiritual, né? Nós como cristãos, né? Como pessoas que temem a Deus, e nós entendemos que é uma questão muito mais espiritual, né? Eu até separei alguns textos aqui que eu queria ler. eu também. Eu vou ler aqui dois textos de Provérbios que eu estava pesquisando e eu vou ler para que a gente tenha um entendimento. Provérbios 29:2 que diz: Quando aumentam os justos, o povo se multiplica, mas quando governam os iníquos, o povo geme. E no 4 diz: O rei dá estabilidade ao país por meio da justiça, mas o homem iníquo lhe provoca escassez. Eu estava conversando com o Osias, com o meu esposo, sobre gravar esse vídeo, porque desde domingo, né, quando a gente soube o resultado, eu me sinto angustiada, assim, eu sinto uma angústia aí relacionado ao que pode vir a acontecer, né, com o Brasil e eu sei que nós como cristãos, como a gente fala, a gente sabe que haverá um tempo em que a igreja vai ser perseguida, em que muitas coisas vão acontecer segundo aquilo que a palavra fala. Porém, eu entendo que Deus tem muitas promessas para o Brasil. Então, hoje eu ainda não sei se é esse tempo, né? Estou falando segundo a Mari, né? Eu não sei se é esse tempo ainda. Então, eu creio que a gente se sente angustiado justamente por sentir que é algo espiritual, que é algo que não é simplesmente terreno, mas é algo espiritual mesmo. Isso. E a nossa ideia de trazer esse vídeo é porque a gente conversando, a gente pensou assim, a gente precisa fazer a nossa parte como cristão E se posicionar, e né? se posicionar, porque eu vejo a igreja muito omissa em relação a isso.
e muitas vezes tratando política como se política e religião não conversassem, mas é a política que pode fazer com que a gente não se reúna mais como igreja, em que a gente não possa mais ter liberdade de culto e nem de leitura da palavra. E trazendo para os dias de hoje, né? Conversando com o Osias agora há pouco. O que eu percebo? Alguns influenciadores se posicionando em relação às eleições, né? E até trazendo assim questão, né, falando sobre o Bolsonaro. Ah, por que eu voto em Bolsonaro? Eu estava até comentando com o Osias, né? Eu vou trazer aqui. Tem uma moça que eu sigo que eu acho ela muito bênção, muito de Deus, que é a Fabiola Mello. E ela trouxe um pensamento em relação a por que ela vota em Bolsonaro hoje. No meu entender, aquilo que ela trouxe é como se ela, né, ela não concorda com o Bolsonaro, até tipo, né, a forma como ela trata, como que eu vou trazendo uma palavra isso? A postura. Ela, não é uma questão de postura que eu quero falar. A forma como ela trata é como se, tipo assim, Eu não a gente não tem opção. Então, temos o Bolsonaro, que tem as pautas que cabem mais pro nosso lado, e é por isso que eu voto nele. Eu tava conversando com vocês que eu discordo disso. Por quê? Porque, primeiro ponto, eu tô falando aqui em prol do Bolsonaro, mas independente se virem aqui, né, falar, ah, você é bolsominion, você não sei o quê, eu estou tratando dele como homem, como um ser humano. Assim como o Lula também é um homem, um ser humano, mas eu estou tratando dele nesse sentido por quê? Porque a primeira coisa que eu vejo, nenhuma pessoa que caminhou com Jesus, nenhum dos discípulos foram pessoas que não pecaram. A própria palavra diz que Paulo era explosivo. Então eu estou trazendo essa questão porque eu creio como cristã, eu sinto isso em mim. Eu falo para vocês que eu sinto que o Bolsonaro é alguém de Deus. Ele pode até falar, ah, mas ele não é evangélico, ele é católico, igual eu já ouvi muitos falarem. Ele é cristão da mesma forma. Eu sinto que ele é uma pessoa boa, eu sinto isso pelo Espírito, eu não sei explicar. Mas eu sinto que ele é uma pessoa boa, que ele tem pensamentos bons para o Brasil, né? E que ele é perseguido. E então, né, trazendo para essa questão do que ela falou, eu não concordo com a forma como ela falou. E eu até conversando com meu esposo, ontem o nosso pastor na igreja, ele pregou, né, falando sobre nós chegarmos à estatura do varão perfeito, que todos estamos num processo, todos, independente se você é católico, se você é evangélico, todos estamos num processo, né? E segundo a palavra de Deus, para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, o Bolsonaro também tá. E ele tenta fazer aquilo que é correto. E o Bolsonaro muitas vezes é explosivo? É. Eu creio que ele é sanguíneo e é explosivo e é alguém que fala sem pensar e depois se arrepende. Não, e mais do que isso, né? Os propósitos dele, né? As pautas dele também conforme nós acreditamos, né? Sim. A favor da família, anti o aborto, anti a legalização de drogas, essa questão de armas que, o cara é cristão e quer andar armado, né? Nós acreditamos sim que todos têm que ter a possibilidade de defender a sua casa, a sua família. Sim. Tá? Esse é o nosso posicionamento. A esquerda é totalmente o oposto. É a favor do aborto, é a favor da legalização das drogas. Então, assim, coisas Que vão contra, que né? vão contra a nossa fé, que vão contra aquilo que a gente acredita. Então, igual eu tinha começado a falar no começo do vídeo, a gente se sentiu desanimados, né? Quero trazer um versículo aqui para animar vocês, tá? Está em Josué 1:9, que diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, está com vocês, né? Com Josué, no caso, né? Conosco, né? Então, assim, eu queria trazer uma palavra de ânimo também, né? Para nos mantermos firmes no propósito, tá? Nesse tempo agora o nosso propósito é a bandeira, né? Daquilo que a gente acredita, dos princípios que a gente acredita, que no caso representa o Bolsonaro 22, tá? Então, assim, eu quero que todos aqueles que se sentiu de alguma forma desmotivado, né? Volte a ser motivado, Em nome de volte no Jesus. segundo turno e coloca 22 lá, vote lá no Bolsonaro. Claro, né? Se tem alguém que vocês conhecem que de repente está em cima do muro, fale do Bolsonaro, fale, né? Tenta angariar mais votos, que agora é um momento decisivo, que a gente realmente tem que se posicionar, não pode ficar em cima do muro. É um momento do futuro das nossas crianças, né? Porque, assim, as pautas do PT são a legalização das drogas, a legalização do aborto, casamento entre mais de uma pessoa, né? Banheiros unissex, que mais? Ideologia de gênero mesmo nas escolas, né? Como é que é? Casa social, várias coisas que a gente sabe, né? Que a gente não concorda, que é contra aquilo que a gente crê. Então, igual um exemplo, só pra gente entrar nesse mérito. Pessoas que eu conheço que são gays e que até falam assim, mas né, a mulher ela tem direito sobre o seu corpo e ela pode escolher abortar se ela tiver um estupro e que não sei o que e tal. Mas é igual o meu pastor falou ontem, todos nós fomos concebidos na eternidade com Cristo. E essa criança também. E quem somos nós para tirar a vida dessa criança? Quem? Até mesmo a questão, né, da ideologia de gênero mesmo, né? Biblicamente a Bíblia, né, fala que não concorda. Nós temos parentes, temos conhecidos, temos até amigos, pessoas que a gente tem uma convivência diária, né? Então, assim, a gente não concorda, porém a gente respeita. Então, a gente nunca destratou ninguém, a gente respeita a opinião. Se a pessoa é maior de 21 anos, né? E tem uma vida sexual que entra em desacordo com aquilo que a gente entende que é correto, a gente também respeita quem somos nós para julgar, né? Porém, a gente não concorda, né? Claro que a gente conversa muito sobre ter filhos e se a gente tiver um filho, né? Que se posiciona, com certeza a gente não vai concordar, porém a gente também não vai abandonar, né? A gente vai tentar ensinar o caminho que deve andar, né? Porque a Bíblia diz, né? Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, que ele seguirá, né? Mas a gente respeita, então isso que a gente queria enfatizar também, né? Sim. Que por mais que a gente não concorde, a gente respeita. E também trazendo, né, a política de esquerda, né? O governo Lula, né, o PT, ele apoia os países de esquerda que é aqui da América do Sul, né? Venezuela, Argentina, o país lá de cima lá, como que é o nome? Costa Rica? Cuba. Cuba, né? Então, tem muitas pessoas que não acreditam no comunismo, né? Eu era uma pessoa totalmente ignorante de política. Até ser me apresentado, né? Você que de repente não tem muito conhecimento, pesquise sobre o Foro de São Paulo. E se você tiver oportunidade, esse dia a gente pegou um Uber. Ele era venezuelano morando no Converse Brasil. com esse pessoal que é de países de esquerda. E o Oasis perguntou pra ele, o que você tá achando da política daqui? E ele disse, olha, eu tô com medo da esquerda ganhar, porque a esquerda acabou com o meu país. Então, é muito fácil a gente dizer, né? Não, eu não acredito, sem olhar. Porque né, eu vejo muito hoje, assim,
principalmente para essa pauta que a esquerda bate, né, que é a homossexualidade. Eles pensam muito neles, eles não pensam no outro. Por quê? Porque, né, eu já ouvi de muitos, não existe, o socialismo, o comunismo não existe. Como assim? Isso é não pensar no outro. Você não consegue ver fora da tua bolha, né, que outros países, em outros lugares, as pessoas estão sofrendo, sendo perseguidas, morrendo de fome, né? A gente precisa sair dessa bolha. E o PT apoia, né? Apoia esses países, apoia esses ditadores, né? Eles falam que o Bolsonaro é ditador, mas na realidade é totalmente ao contrário, né? Eles falam que a direita conservadora é preconceituosa, mas quanto na verdade são eles que são preconceituosos, eles que levantam a bandeira de LGBT, eles que levantam a bandeira de negros, ele que levanta a bandeira de MST e divide as pessoas em grupos e coloca esses grupos para se debater um contra o outro, sabe? Sim. Então a gente precisa ficar muito atento quanto a isso. A gente precisa é, ter um olhar clínico, né? Tem muitos jovens que votam no PT, mas eles, na verdade, na época que estavam roubando, que estavam com as malas cheias em apartamentos, na época que a Petrobras estava sendo extorquida, os correios estavam sendo extorquidos, muitos desses jovens ainda não tinham raciocínio para poder ponderar essas questões e ver que realmente o Brasil estava sendo saqueado, estava sendo roubado, né? E pelo PT. Então, assim, hoje eles estão votando, mas sem ter essa consciência e também porque, de certa forma, foram doutrinados pela Sim. educação que é Marxista. partidária, que é, sabe? Então a gente precisa se posicionar, Sim. a gente precisa sim falar de política, falar de quem a gente vai votar, tá? Se posicionar, né? Eu tava até brincando com a Mari que hashtag meu voto não é secreto, meu voto é 22. Sim. E a gente está aqui se posicionando. Eu queria deixar mais um versículo aqui também, que está em Provérbios 28:16, que diz assim: o governante sem discernimento aumenta a opressão, mas os que odeiam os ganhos desonestos prolongarão o seu governo. A gente entende que o Bolsonaro ele odeia os ganhos desonestos, né? Sim. E por isso prolongarão. Esse prolongar coloca na pauta que a gente estava discutindo o nosso futuro daqui a 10, 20 anos. Se a gente conseguir eleger o Bolsonaro agora, nesse momento, a gente pode dizer que o Brasil terá uma vida longa por mais pelo menos 20 anos. Vai ser trocado o STF, porque a gente vai poder indicar três ministros. Então, a visão de governo, a visão de decisão de justiça vai ser mudado. Por isso que a gente precisa se manifestar, que a gente está vendo o posicionamento do STF, que na verdade é uma máfia. Estão todos em acordo ali. Lula, PT, STF, são todos amigos ali agora. O Senado, que poderia estar julgando o STF para poder, de repente, pedir o impeachment do, do ministro lá do STF, agora lá o que está cuidando da parte eleitoral, não está sendo mandado esse pedido de impeachment porque o Senado também está acovardado. Então a gente precisa sim se posicionar. E se o Bolsonaro entrar, isso vai ser mudado. Então a gente gostaria que todos que estiverem indecisos pense, reflita melhor, né, sobre todas essas questões aí que a gente até acabou de da nossa forma, né? A gente também não é nenhum expert em política, mas a gente, né, com a nossa visão espera que Mas algumas a pessoas ideia tenham é entendimento. fazer você
entender mesmo, porque a própria palavra diz que o povo padece por falta de conhecimento e conhecimento de política também. Hoje a gente tem muitos meios de procurar entender e saber. Um dos canais que eu indico muito é o Brasil Paralelo. Assista, os caras são fera pra te falar sobre política. Os jornais da Jovem Pan, Tem muito os Pingos jornal, dos Is. Conexão Política, tem muitos canais que são canais que vão te dar realmente um respaldo certo sobre o que está acontecendo. E assim, trazendo para a questão, né, que a gente estava falando no começo, é uma questão muito mais espiritual, porque é uma questão, né, que fala sobre o nosso Brasil e muito mais, não só sobre o Brasil, né? Sobre, Uma se você pesquisar, né? É sobre uma ideologia no mundo, né? Então, por isso que a igreja tem que se levantar. A igreja precisa, literalmente, é um tempo em que a gente precisa clamar. Nós entendemos, talvez alguns vão assistir e não vão entender por que a gente está falando que é espiritual. Porque é espiritual. Mas a gente precisa se levantar e precisa clamar, né? E até coloquei mais um versículo aqui. Eu gostaria que a gente orasse um pouco, que é Salmos 33, 12. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu por herança para si. Eu creio, né, como cristã, nas promessas que Deus tem para o Brasil. Eu creio que, né, como muitas palavras a gente ouviu daqui que vai sair para as nações, né, o avivamento que Deus tem. E é por isso que a gente, como casal, a gente está se posicionando, né, trazendo aqui e literalmente para você que conhece a gente e de repente, eu não sei, não gosto do Bolsonaro, Ou né? eu tô indeciso. Estou indeciso. Pesquise sobre as pautas, pesquise, né? Porque a gente realmente precisa né, eleger o Bolsonaro novamente. E trazendo assim para uma questão, e se Deus não quiser, né? Eu tô falando daquilo que eu creio, mas nós cremos também na soberania de Deus. Mas nós estamos trazendo aqui segundo aquilo que a gente entendeu e, né, de estar posicionado, de estar posicionado e não nos calar, né? E nós cremos que Deus tem algo especial para o Brasil. Eu creio que Deus tem algo especial para o Brasil. Eu sinto no meu espírito, eu sinto assim uma angústia mesmo de que, né? Mas eu creio que essa angústia é porque a igreja precisa clamar ao Senhor, precisa se levantar e precisa fazer diferente, porque nós somos muito acomodados demais. Eu tava falando que às vezes a gente é muito falho, a gente tem a Bíblia e a gente é muito falho para ler, a gente é muito falho para orar, mas muitas vezes para ficar na internet fazendo várias outras coisas a gente é muito rápido. É verdade. Então a gente precisa mudar e a gente precisa se posicionar como igreja. Se você se identificou com esse vídeo, se você gostou, compartilhem sem medo de ser feliz. Compartilhe com o maior número de pessoas que puder, né? E a gente vai ficar agradecido porque mais pessoas vão estar de repente mudando o voto, ou de repente mais pessoas vão estar sendo tocadas por Deus, porque a gente acredita que é de Deus isso que a gente está fazendo. Sim. E amém. Tá bom? Vamos orar um pouquinho? Orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Te O Senhor está nos concedendo, Pai. Sim. Obrigado, Senhor, pela vida de quem está nos assistindo também, Senhor. Obrigada. Venha, Senhor, tocar vidas, venha tocar, Senhor, os corações, Pai. Venha mudar, Pai, pensamentos, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, a gente entende, Pai, que para o Brasil o melhor é Bolsonaro, Senhor. Pelo posicionamento que ele tem, Pai. Pelo posicionamento de família, Pai.
pelo posicionamento do que é certo, Senhor. Sim, Jesus. Tá? Afasta, Senhor, todo espírito, Senhor, de encrenca, todo espírito, Senhor, de desordem, Pai, todo Em nome espírito de Jesus. de Babilônia, Senhor. Em seu nome, Pai, nós decretamos, Pai, que o Senhor é maior do que todo potestade, Senhor. Que o Senhor é maior, que o Senhor quer o melhor, Senhor, para o seu povo, Pai. Sim. Em seu nome, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Verdade.